Olá, amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Pense Nisso aqui na TINC TV, a sua TV regional. A TINC que fala para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e também para o Alto Tietê e Serra da Mantiqueira. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, você que está conosco todas as noites, acompanhando um bom papo aqui no nosso Pense Nisso. Grandes assuntos e grandes entrevistados também. Antes de apresentarmos o entrevistado de hoje, eu quero agradecer aqui ao Fernando Gomes e também à Lúcia Gomes por nos oferecer esse livro que já está em São José dos Campos, em toda a região. É um livro A Força de São José dos Campos, onde mostra aí a história de muitas personalidades aqui da cidade. Então, muito obrigado pelo livro, sucesso ao casal Lúcia e também ao Fernando Gomes. Muito obrigado. E hoje nós estamos completando o entrevistado número 190. Um ano de Pense Nisso aqui na TINC TV. Por aqui nós já abordamos os mais diversos e diferentes assuntos e também trouxemos muitas personalidades importantes da cidade e da região. E hoje não vai ser diferente, não. Hoje nós vamos conversar com o professor, jornalista, escritor, produtor cultural. O homem é tudo. Ele foi diretor regional de São Paulo do Sindicato Nacional da Indústria de Cinematografia Brasileira. Enfim, ele vai falar o que ele já fez aqui na cidade, na região, porque é uma figura muito querida por todos e conhece muito da política regional e nacional. E ele é o nosso entrevistado de hoje, a quem nós agradecemos a participação aqui no programa, Fabrício Correia. Tudo bem, Fabrício? Obrigado por aceitar o nosso convite, hein? Eu é que agradeço o convite de estar aqui com você, com o seu público, né? E nessa data especial em que completa-se um ano desse programa que eu ouvi você mostrando o livro, né, A Força de São José dos Campos, e uma cidade, uma região, não se faz apenas de concreto e tijolo, né? O que faz uma cidade, o que faz uma região são as pessoas. Então, poder estar conversando com as pessoas e mostrando essa ligação, né, do pensamento, da ideia e da ação é o que nos motiva tanto na política, quanto na arte, quanto na educação, em todas as áreas setoriais que nós labutamos diariamente. Então, o Pense Nisso faz com que esse pensamento e o diálogo se apresente de uma forma plena para o seu público e que a gente consiga apresentar essas personalidades para todo mundo. Pois é o que nós fazemos diariamente aqui na TINC TV, nesse programa Pense Nisso, valorizando as pessoas que fazem a vida da cidade e da região nos mais diversos segmentos, né? Então eu fico muito feliz em poder apresentar esse programa e conhecer, assim como o nosso telespectador, a história de cada um, né? E a sua história hoje começa com a pergunta: você é natural de onde? Olha, eu nasci em Itajubá, mas eu só nasci, né? Eu vim para cá muito pequeno, os meus pais vieram para cá no momento em que São José, de uma certa forma, estava num boom no que tange a indústria, principalmente na área de ferramentaria. O meu pai é operário da Kodak, foi operário da Kodak até ele se aposentou na Kodak, e eu vim morar para cá, passei toda a minha infância na zona sul da cidade, mais especificamente no 31 de março. Você chegou aqui, né, com quantos anos? Com 2 anos de idade. 2 anos. 2 anos de idade. Né? E no 31 de março... E como é que foi a sua infância lá no 31 de março? Olha, eu particularmente, eu costumo dizer assim, eu tenho todas as minhas lembranças de infância, elas se limitam ao colégio que eu estudei, que foi o professor Nelson Pereira do Nascimento, que, para minha alegria, é uma das melhores escolas hoje de São José dos Campos, né? É uma escola em tempo integral, é um projeto inovador do estado de São Paulo, e tanto que eu estudei toda a minha formação do ensino, o ensino fundamental, né, o ensino básico e o ensino médio foi na escola Nelson Pereira do Nascimento, né, e Nelson do Nascimento Monteiro, né, que era a escola 31 de março. Então eu tenho grandes assim, lembranças dessa época, dos meus professores, e poder voltar lá. Depois que eu estive no ensino superior,
eu fiz algumas faculdades, né? Eu fiz História, fiz Geografia, e quando eu fiz História, eu quis estagiar no colégio. Eu voltei e não tive uma boa impressão. Mas aí depois, agora, há cerca de 3 anos atrás, eu estive lá para um projeto cultural e fiquei encantado novamente, me trouxe todos aqueles bons sentimentos da infância. E a família? Fala um pouco da família. Então, a minha família, eu vim para cá muito cedo, né? Eu tenho, além de mim, são 4 irmãos. Meu pai, como eu disse, é ferramenteiro, minha mãe dona de casa. Eu me casei muito novo, eu me casei com 18 anos, constituí a minha família, tive 8 filhos, né? E depois que eu me casei, eu mudei para o Vista Verde e lá já habito há mais de 2 décadas, né? E voltando para a infância, qual era o sonho do menino Fabrício? Em verdade, eu sempre estive ligado, eu falo assim, a minha primeira grande paixão foi o cinema. Depois eu descobri a literatura. E aí eu fui arrebatado, né? Poesia, assim, eu gosto muito, o jornalismo era uma coisa que falava muito ao meu coração também, os jornais diários, as revistas. Eu me lembro que eu tinha um sonho de ter uma banca de revista, mas não era para empreender, não era para ser um empresário, mas era para poder ler todas as revistas que ali estavam dispostas, né? E a partir desse chamado, eu mantive esse triângulo que me acompanha até hoje, né? Que é arte, né? Comunicação, e descobri que a arte ela precisa de impulso também na vida pública, né? Porque eu costumo dizer que a política é o melhor exercício de você exercer a caridade como leigo, né? Verdade. Eu não tive nenhuma vocação para a vida sacerdotal, embora me agrade muito o trabalho desenvolvido pela igreja, principalmente no que tange a evangelização. Eu acho que a igreja é uma das instituições mais importantes no que tange a unidade do pensamento, seja de que, né, do que tange a fé e a espiritualidade. Mas, e aí eu comecei a desenvolver a política mais no que tange a apoio e incentivo à prática cultural e artística. Nós falamos da infância, e como é que foi a adolescência? A adolescência também mas eu comecei a trabalhar muito cedo, aí eu despertei esse gosto pelo cinema, como eu tinha dito, né? E eu quis me aproximar do cinema. Então, qual que era a aproximação em alguém que morava assim, um pouco distante de um grande centro urbano, né? Era as videolocadoras, né? Aí eu passei a trabalhar em videolocadoras naquela época, que era um boom. Aí, de trabalhar em videolocadoras, eu fui trabalhar em distribuidoras de filmes. Aí, de distribuidoras de filmes, eu fui trabalhar em distribuidora cinematográfica. E de distribuidora cinematográfica, eu fui auxiliar o sindicato à implantação dos modelos de multiplex que estavam sucedendo os cinemas, vamos dizer tradicionais no Brasil, né? E aí me infiltrei também nessa parte de apoio à indústria de exibição de filmes, né? Passei a frequentar festivais de cinema no Brasil e aí fiquei próximo do cinema. Isso muito jovem, né? Estou falando dos meus 16 aos 18 anos. Né? Tá, antes nós falamos da indústria cinematográfica no Brasil, né? Ouvi a sua avaliação. E a literatura? Quando que surgiu? Como é que você começou? Quais foram as primeiras escritas? Eu sempre li muito, né? Eu falo que eu adquiri o hábito, eu nem sei se eu tenho leitura dinâmica no sentido técnico da leitura dinâmica, mas ler para mim é um hábito tão constante que antigamente eu anotava os livros, eu fazia isso com filmes, inclusive era uma das pessoas que me levaram à crítica cinematográfica, né, porque eu passei a exercer muito cedo a crítica cinematográfica. Eu fui um dos primeiros críticos de cinema a ter uma coluna num jornal de grande porte regional aqui. Enquanto isso era apenas os grandes jornais, né, de capitais que tinham isso. Eu instituí a crítica cinematográfica no jornal regional aqui, mas foi o Rubens Evaldo Filho, que foi uma grande inspiração
e eu tive a oportunidade de estar próximo do Rubens durante quase 2 décadas, né? Nós perdemos o Rubens Evaldo Filho. E ele anotava os filmes, né? Porque ele era um crítico fã. Então eu passei a exercer a crítica cinematográfica como fã. Então foi o meu primeiro estímulo e o meu primeiro exercício literário jornalístico, foi a crítica cinematográfica, né? Mas como eu gostava muito e ainda a literatura me arrebatava, eu passei a escrever poemas e depois eu me aventurei à literatura infantil, que hoje é o que, de uma certa forma, dentro do meu estilo literário, é o que me apresenta e o que me dá mais visibilidade para o país, né? Eu tenho livros bastante celebrados, infantis, adotados em diversos estados brasileiros. Recentemente eu tive o privilégio de ter incorporado todo o meu acervo literário na principal biblioteca pública do estado de Minas Gerais, que foi um projeto de Oscar Niemeyer, que é a Biblioteca de Belo Horizonte, e recebi a Ordem do Mérito Legislativo pela Câmara dos Deputados pelo meu trabalho literário infantil. E os meus livros infantis, como dentro das escolas literárias que eu construo e que eu apresento, de uma certa forma, é o que me aproxima do leitor com mais paixão, eu decidi transformar também numa forma de estabelecer projetos sociais. Então, todos os meus livros infantis, eles estão relacionados a causas sociais. Sim. Eles não terminam no seu conteúdo. Bom, você que está nos assistindo, o senhor, a senhora aí, já percebeu que nós estamos conversando com um homem de cinema, um autor de livros, né? E muito mais. No segundo bloco nós vamos saber mais sobre a literatura infantil, mais sobre o cinema, mas para fechar esse primeiro bloco aqui, a política, quando é que o bichinho picou? Olha, logo na escola, logo nos movimentos estudantis. Você sabe que a primeira referência que eu tenho de política partidária era a Janaína, que eu acho que hoje é diretora do Colégio Opção, indo à escola pública que eu estudava como líder, eu não sei se é da UJS, era de uma dessas agremiações que representavam alunos, né? E aí eu passei, isso foi no governo da doutora Ângela Moraes Guadagnini. E na escola mesmo, nós montamos um grêmio estudantil e ali começou o meu movimento político e a minha contribuição para a sociedade na política. Daqui a pouco nós vamos saber mais da participação do Fabrício Correia na política de São José dos Campos. Ele foi candidato a prefeito aqui e fez uma votação expressiva, hein? Daqui a pouquinho, no segundo bloco, aqui no nosso Pense Nisso. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta aqui na Tink TV, no nosso Pense Nisso. Hoje um programa mais do que especial, porque nós estamos conversando com um homem de cinema, de literatura, de política. É uma pessoa muito culta, competente, que nós temos aqui na nossa cidade. Ele que já atuou aqui também na administração pública, hoje está na administração pública de Caçapava, daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Fabrício Correia, que mais uma vez nós agradecemos a participação aqui. Estamos conhecendo um pouco desse jovem, né? Jovem, pai de 8 filhos, né? E que está conosco no programa hoje. E nós vamos saber então, Fabrício, sobre a literatura. Você, quantos livros escreveu até agora? Eu não costumo, eu vou ser honesto com você, eu não sei quantos livros eu escrevo, mas, em verdade, além dos livros publicados, né, eu tenho diversas antologias, eu escrevo também para diversos jornais, revistas, poemas, e agora eu assumi recentemente, a convite do Grupo Meão de Comunicação, a condição de editor dos produtos físicos do grupo. Tá, nós vamos chegar no Meão agora. E aí agora amplia ainda mais a lista de produtos que você acaba escrevendo. Então, eu
Eu acredito que ao longo da minha vida, desses 25 anos de profissão, eu devo ter escrito aí em torno de 1.500 artigos, uns 30 livros entre os publicados e os aguardando publicações. Então, esse aqui, por exemplo, O Pequeno Grande Doador, ele é um livreto do governo do estado de São Paulo. Não, esse é um espetáculo teatral. É um espetáculo. Esse é um espetáculo teatral que foi adaptado pela atriz Kelly Nascimento. Então você está também no teatro. Em verdade, foi um convite que eu recebi. A Kelly adaptou um dos meus livros para o teatro. O governo do estado de São Paulo incentivou, e ele foi o principal projeto de estímulo à doação de órgãos do estado de São Paulo, dentro da classe artística teatral. Então esse espetáculo ele circulou, ele ficou em cartaz em São Paulo durante um certo tempo, ele circulou o Vale do Paraíba, e ele é uma peça de estímulo à doação de órgãos. Foi muito interessante essa história, Dirceu. O Pequeno Grande Doador. Ela começou aqui em São José. Eu fui convidado pelo Carlito Machado Paes, que é o pastor sênior da Primeira Igreja Batista de São José dos Campos, que hoje chama Igreja da Cidade. Igreja da Cidade. Mudou a nominação. E eu estava numa época meio que... eu queria ter um tempo para mim, de reflexão. Eu tinha terminado um processo eleitoral, eu fui candidato a prefeito da cidade, e eu tinha alguns contratos na área de assessoria de imprensa que eu desenvolvo, e eu queria desenvolver projetos sociais. Aí o Carlito, ele tinha acabado de adquirir a rádio mais antiga da cidade, que era a Rádio Bandeirantes AM, Clube Bandeirantes, né? E aí ele me convidou para ser diretor artístico da emissora, criar os programas, né? Porque ele não queria que fosse uma emissora cristã apenas no sentido da evangelização. Ele queria continuar prestando serviço para a cidade. Então lá eu criei diversos programas, podcastings, e o GAC estava passando por uma situação muito delicada naquela época. E naquele momento eu queria mais do que uma doação financeira. E aí eu parei e refleti e recebi uma linda história de fé, solidariedade e doação. Eu exerci a minha fé, e Deus me deu uma história muito bonita. Eu liguei para o Maurício, que é um amigo de muitos anos e uma pessoa maravilhosa. O Maurício, que ele diz, é o Maurício de Souza, né? O Maurício. Grande desenhista do Cebolinha. E eu falei, Maurício, o GAC está passando por um momento difícil, eu recebi uma história, eu queria ler para você. Mas eu falei, não, mas eu leio no telefone. Aí eu li para ele, eu tinha anotado essa história num guardanapo. Foi na hora do almoço, eu não me lembro onde eu tinha almoçado. Aí o Maurício, nós vamos fazer. E aí o que acontece? O Maurício, ele ilustra muito poucos livros de outros autores. E quando ele ilustra livros de outros autores, ele usa os personagens que ele já criou. E nesse livro ele me deu a alegria de criar novos personagens com ele, né? Você vê como a doação, ela estimula, ela contagia, ela multiplica. E aí nós criamos a Amália, que é o primeiro personagem da literatura infantil em tratamento oncológico. E nós doamos todos os copyrights e o livro para o GAC, né? Obviamente que isso não resultou numa grande contribuição de ordem financeira, mas ela chamou a atenção de muitos para o drama que o hospital estava vivendo. E com isso ampliou o leque de solidariedade. Mas eu não estava me sentindo muito à vontade em escrever sobre câncer infantil. Aí eu liguei para um outro amigo, foi até engraçado também. Eu falei, Drauzio, eu estou com um paciente, mas ele não está pronto ainda. Ele, mas o que é isso? Aí eu falei, não, é que eu estou terminando de escrever a história e ele está sendo ilustrado. Aí expliquei para o Drauzio, e o Drauzio topou fazer o livro. Drauzio Varela. E aí eu escrevi, o Maurício ilustrou e o Drauzio fez a consultoria, porque o Drauzio é um grande oncologista. E aí o que aconteceu? Eu fui à Academia Paulista de Letras, o Chalita tinha me convidado, ele era o presidente, e me ligou a Kelly Nascimento, que é viúva do Norton Nascimento, que é um ator da Globo, que fez um transplante. Ele faleceu há pouco tempo,
Quer dizer, eu acho que já tem uns 10 anos que ele faleceu. Mas ela me ligou chorando, Dirceu, e disse assim, olha, eu nunca tinha visto um livro que falasse de doação de órgãos em vida. E o sonho do Norton era falar de doação de órgãos para criança. Você me deixa adaptar esse livro para o teatro? Eu falei, mas é claro. Né? Eu só vou fazer para você um pedido, que não se utilize os personagens do Maurício, porque a Maurício de Souza ela tem uma série de exigências e que o acesso ao teatro seja gratuito ou incentivado. Né? E aí ela conseguiu o apoio do governo do estado, o pequeno grande doador, e outros estados brasileiros pediram o espetáculo para incentivar as crianças a se prepararem sob doação de medula óssea. Né? E aí você continuou com um milagre para Isabel. Não, esse a gente está lançando, olha, esse é em primeira mão, esse livro não foi lançado ainda. Eu não sei quando vai ser exibido esse programa, o Dirceu, mas o Maurício está para completar 85 anos de idade, o aniversário dele é dia 27 de outubro. E, em homenagem ao Maurício, na Câmara dos Deputados, por meio do deputado Roberto Alves, nós instituímos um projeto de lei nominando a cidade de Santa Isabel capital nacional da literatura infantil. Da literatura infantil não, das histórias em quadrinho. Por que Santa Isabel? Porque ele nasceu em Santa Isabel. Né? Maurício nasceu em Santa Isabel. E a referência de infância, até hoje, permeia a obra do Maurício. Você é Mogi das Cruzes? Não? Ele foi para Mogi das Cruzes depois. E ele gosta muito, ele tem uma sensibilidade pela cidade, e por ele estar, né, por ele ter caminhado esse tempo todo, né, 85 anos, e aí, por conta desse projeto que a gente acompanhou, está no Senado Federal, deve ser aprovado agora, porque é importante você estimular as cidades para suas vocações naturais. Né? Você fala assim, mas pô, nome de capital, não. Ao você estar incentivando um topônimo, você não só incentiva o desenvolvimento turístico, cultural, você empreende mais negócios, mas você traz a história, né? Você traz luz à história. E aí nós biografamos a Rainha Santa, Isabel de Aragão. É um livro que fala sobre solidariedade, sobre o dom da solidariedade para crianças, e eu convidei o padre Marcelo Rossi para fazer a homilia do livro. Então a gente em breve está lançando esse... E é ilustrado pelo Maurício de Souza. Esse novo livro. Você pretende lançar ele quando? Olha, nós estamos avaliando por conta da pandemia, né? O Maurício está numa restrição bastante severa, né? Por conta das ações, mas eu creio que no ano que vem até o ano que vem a gente lança esse livro. E o Robertinho? Esse é um projeto que eu fiquei muito feliz de poder colaborar. É um projeto muito importante, é um projeto, eu acompanho a Frente Parlamentar de Combate à Exploração Sexual Infantil e à Pedofilia, e nós estamos já na segunda edição dessa revista, que é uma revista que, obviamente, que tomando todos os cuidados de forma lúdica, nós incentivamos, né, a percepção da criança a fugir desse perigo. Né? Que, infelizmente, ainda no Brasil, a gente tem um grande número, um índice bastante grande de violência contra a criança e adolescente. E eu fui convidado para roteirizar essas revistas infantis, de ser o consultor da Frente Parlamentar, que está instituída tanto na Câmara quanto para o Senado, e o deputado Roberto Alves é o presidente, né, o deputado de São Paulo. Hoje ele reside em Campinas, mas ele já esteve aqui na região, ele é natural de Taubaté. Sim, tem um escritório, né, aqui também, né? Ele chegou ele foi deputado estadual por São Paulo, né, aqui pelo estado de São Paulo, e ele chegou a residir em São José durante um longo período. Né? Então a sua literatura agora ela vai abordar muito o social. Não, em verdade ela sempre. Em verdade, eu fico entre a poesia, que é algo que eu faço, né? Eu sou membro da Academia Joseense de Letras, eu ocupo a cadeira 13 na academia, sou membro da Academia Caçapavense de Letras, então o meu estilo, né, a minha classificação literária, eu sou poeta, mas eu me dedico muito à literatura infantil.
Legal. Bom, hoje nós estamos conversando aqui com o Fabrício Correia, num papo muito especial, conhecendo um pouco mais esse escritor, esse homem de cinema, esse político também, né? E uma pessoa que trabalha muito pelo social aqui da cidade e da região. Nós vamos conhecê-lo mais ainda nesse terceiro bloco do nosso Pense Nisso aqui na TINC TV. Vamos para o intervalo e já já voltamos com o Fabrício. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Pense Nisso na TINC TV, hoje conversando com essa figura muito conhecida, muito querida aqui na nossa cidade, na nossa região, Fabrício Correia. No primeiro bloco ele falou sobre a sua atividade no cinema, né? Profundo conhecedor, crítico cinematográfico. E no segundo bloco ele tratou sobre a literatura infantil. E falou aí sobre esse trabalho maravilhoso que ele faz, de conscientização, doação de órgãos, sobre pedofilia, através desse livro aqui do Robertinho e sua turma, o livro que ele vai lançar, O Milagre para Isabel, tudo isso desse autor consagrado, nosso Fabrício Correia, junto com o Maurício de Souza, hein? Não é fraco não. E nesse terceiro bloco, eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho que você desenvolve no MEON, né? Você é um diretor executivo do MEON, e o MEON de cara nova agora, né, com o jornal, esse portal que é uma referência aqui para a região, né? Está muito bem o portal do MEON, né? Em verdade, a nossa diretora executiva é a doutora Regina Bauman. Eu sou o editor dos produtos físicos do grupo. A Regina, eu costumo dizer que é a pessoa que tem mais determinação e ânimo e vigor na defesa dos interesses coletivos que eu conheço. E ela, de uma certa forma, de uma forma positiva, me perseguiu, sabe, disso. Eu, com essa série de atividades que eu desenvolvo, ela foi me conquistando e nós lançamos um produto que era a Essential, que era uma revista de arte e cultura, em 2019, e pouco a pouco o meu trabalho no Grupo MEON foi crescendo. Ela me convidou para ser o editor especial da Metrópole Magazine, que é a única revista jornalística da RM Vale, né? A revista que já Essa tem aqui, ó. a revista que já tem 5 anos de existência e é a maior revista tanto no que tange a circulação quanto na questão de vagas de emprego para jornalistas aqui na região e na cobertura das 39 cidades que integram a RM Vale, né? Então, eu assumi a editoria em fevereiro do ano passado, da Metrópole Magazine. Nós tivemos uma reformulação editorial, ampliamos algumas editorias, começamos a fazer um desenvolvimento de matérias especiais, ouvindo autoridades de Estado, ministros de Estado, diretores de autarquias. O próprio governador João Dória escolheu o nosso veículo para fazer os 100 dias de governo, ou seja, abrimos um diálogo direto com a classe política que, de uma certa forma, está colaborando para o desenvolvimento. De uma certa forma, não, né? Tudo como eu acho que a classe política é representação. Então, o empresário faz a sua parte e a classe política faz a sua. Então, nós unimos essas duas áreas e a população colaborando também, nós noticiamos e entregamos o produto para que o leitor tenha conhecimento. E lançamos no ano passado o maior produto editorial dos últimos anos aqui na região, que é a MEON Turismo. Essa é uma revista nacional que ela tem como objetivo o diálogo das nossas potencialidades turísticas com o trade nacional. Então, nós dialogamos o que o Vale tem de melhor com o que o Brasil tem de melhor. Então, a revista ela tem uma circulação nacional, ela chega aos 27 estados brasileiros, ela chega aos 513 deputados, aos 81 senadores, aos ministérios, à Assembleia Legislativa, e ela apresenta as riquezas do Vale do Paraíba para o Brasil, e ela apresenta para o Vale as riquezas do Brasil. É um trabalho que nós orgulhamos aí e agora, no mês, nós lançamos o MEON Jornal, que o MEON surgiu de maneira digital, né? É o portal hoje,
tem uma grande audiência diária, e o Meon Jornal... Onde todos estão querendo correr do jornal impresso, o Meon aparece com... Porque sai do site para ir para o... Em verdade, nós continuamos. O portal é o carro-chefe, né? O Meon, ele nasceu com o portal. E durante esse trabalho na presidência do Fundo Social de Solidariedade, eu pude exercer uma série de projetos sociais importantes para a cidade. Nós estabelecemos bancos sociais, como a Central Josense de Voluntariado. Nós conseguimos entregar para a população um espaço no parque da cidade, no coração verde da cidade, mais de 5 mil metros, que eu costumo dizer que é o memorial do bem, né? Ali a gente uniu tudo, o melhor que Zilda Arnes, o melhor de Madre Teresa de Calcutá, o melhor de Dom Paulo Evaristo Arnes, para que fosse um espaço onde irradiasse uma boa energia, né? E conseguimos, né, por meio de vários projetos de combate à insegurança alimentar, como o Sacolão da Comunidade, o Padaria Nosso Pão, o Banco de Alimentos, o Supermercado Super Solidário, entregar mais de 500 mil quilos de alimentos em 1 ano e 6 meses. Né? A própria campanha, que foi uma campanha que antes era uma campanha anual, que era a campanha do agasalho, nós evoluímos para que fosse uma campanha de arrecadação de roupas durante o ano inteiro e estabelecemos, né, as lojas da solidariedade. Porque roupa é também reinserção social, as pessoas precisam estar, né, vestidas para procurar um emprego, para estarem se posicionando na sociedade. Ou seja, para mim foi muito gratificante fazer parte de uma estratégia de governo onde a sociedade civil, junto com o governo municipal, pudesse estar agindo em prol do combate não só à insegurança alimentar, mas diminuir as mazelas sociais. E a partir daí você foi convidado para ir a Caçapava, né, na administração atual, e desenvolver o trabalho na cultura e no esporte. Eu tenho uma relação de amor com Caçapava já antiga, né? Porque eu fui secretário de Cultura, Esporte e Lazer na gestão do Carlos Vilela. E nós fizemos muito, né? Caçapava chegou a ter um investimento per capita, um dos maiores investimentos per capita em cultura no Vale. Eu me lembro que na gestão do secretário André Matarazzo, no governo Alberto Goldman, eu recebi um prêmio em São Paulo, eu fui membro do júri do Prêmio Governador de São Paulo, e ele, na oportunidade, pediu para o André Sturme, que era o secretário executivo, passar um dia em Caçapava para ver a prática e o exercício da política cultural do município, né? E aí nós fizemos, o Fernando ganhou as eleições agora, e ele me convidou, obviamente que num momento muito difícil, porque terra arrasada, O problema na política, Disseu, é que as pessoas elas esquecem que o objetivo maior da política não é o exercício do poder, é o relacionamento entre as pessoas, é transformar as pontes coletivas em caminhos singulares para que todos possam caminhar juntos, mesmo discordando. A partir do momento em que um governo é eleito, ele passa a ser o governo de todos, né? Você falou aqui, uma vez, eu li, né, que ele acende vela para Deus e para o diabo. Não, eu gosto de estabelecer o diálogo, eu gosto de ser ponto de convergência mesmo entre divergentes, porque sem o diálogo não há construção. E a gente, na vida pública, tem que ser ponte, nunca muro. Então, eu nunca votaria no Bolsonaro. Mas a partir do momento em que ele é o presidente da República, eu não vou me abster de manter uma relação diplomática, republicana e estabelecer um contexto. E é por isso que você tem o respeito de todos os partidos, dos políticos aqui da região. E nos governos municipais não são assim. Termina o governo, apaga tudo que o outro fez. Em Caçapava, infelizmente, isso aconteceu e o atual prefeito pegou tudo arrasado e nós tivemos que começar do zero de novo. Mas fizemos muita coisa, né? Agora, no último sábado, nós tivemos o retorno do Maverick, do Raid da Integração. Caçapava é a capital nacional do antigo mobilismo, né? Esse título foi conquistado pela cidade, porque a cidade abriga a maior coleção de veículos antigos da América Latina, quanto os princípios do estabelecimento desse tipo de hábito como prática cultural, que foi
estabelecido pelo Roberto Eduardo Lee nos anos 60. E ele fez o primeiro museu do gênero na América Latina. Esse museu funcionou até idos dos anos 90, embora ele tenha falecido antes. E a Fazenda Esperança, que é onde estava o acervo, foi fechada pela família, e esse acervo ficou lá se degradando por quase 20 anos. Tá? Eu fiz alguns apontamentos com a família. A gente, em 2012, conseguiu que a Mariângela Matarazzo Lee doasse para o município esses veículos, o que sobrou, né? Porque infelizmente com 20 anos de abandono, peças sumiram. E aí, nesse ano, em 2017, como nós não tínhamos condições de retornar ao museu, porque a Mariângela, ela, além dos carros, ela chegou a doar formalmente todas as edificações. A gente conseguiu isso também. Só que em 2017 ainda não estava concluído esse processo, então nós reabrimos o acervo à visitação pública. Eu desenvolvi uma exposição de arte chamada Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas e Suas Memórias, e nós abrigamos no Centro Cultural do município todos os 40 veículos e todos os souvenirs, objetos, cartas do Roberto, tudo que havia sobrado. Está aberto à visitação pública. Vale agora, por conta da pandemia, a gente tem todas as condições de atender um público, embora com 30% apenas dentro do estabelecido pelas plataformas sanitárias, mas eu recomendo a visita. E no sábado, nós conseguimos o retorno do primeiro veículo que foi restaurado pela gestão, que é esse Raid, esse Maverick que fez parte do Raid da Integração Nacional. É um carro que percorreu todos os estados brasileiros em 1973. Então fizemos uma cerimônia, recebemos antimobilistas do Brasil inteiro. E além disso, estamos desenvolvendo, agora atualmente, nós estamos fazendo um chamamento à classe artística para a Lei Aldir Blanc, né, que foi sancionada pelo nosso presidente Bolsonaro e o nosso secretário especial, Mário Frias, que inclusive me convidou. Eu fui a Brasília por 2 semanas consecutivas para ter informações adicionais. Fomos um dos primeiros municípios a nos adequarem à lei. Nós montamos um grupo de trabalho no CODIVAP com os outros secretários de cultura para viabilizar que essa lei, que os recursos pertencentes a essa lei chegassem aos artistas aqui da nossa região. Então nós estamos com um chamamento público aberto em Caçapava e outras cidades aqui na região também. E estamos desenvolvendo o trabalho. Obviamente que por conta da pandemia, todos os projetos de formação de plateias, de apresentações ao ar livre, de estímulo a espetáculos culturais, a gente, por questões sanitárias, tivemos que paralisar, mas continuamos, né? Nós fomos o único município aqui da região que mantivemos o acesso aos livros da Biblioteca Pública Edgar Portes de forma, nós disponibilizamos o acervo de forma online e os munícipes poderiam, o motorista da administração pública levava e retirava os livros que eram higienizados e passavam por uma triagem e isolamento. Ou seja, estamos fazendo a nossa parte. Conversando hoje com o Fabrício Correia, aqui no nosso Pense Nisso, esse escritor, esse homem de cinema, secretário da Prefeitura de Caçapava, muitas histórias que você tem acompanhado aqui no programa de hoje com o Fabrício. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos para o 4º e último bloco aqui do nosso Pense Nisso. Até já. Muito bem, voltamos aqui ao Pense Nisso. Hoje um programa muito especial, conversando com o escritor, com o homem de cinema, conversando com o secretário, conversando com o político, o Fabrício Correia, que está nos dando a honra da participação nesse Pense Nisso nesta noite. Bom, Fabrício, o Portal Meon, vocês pretendem chegar onde? Olha, eu costumo dizer que nós pretendemos chegar ao coração das pessoas. Onde tiver um leitor ávido pela notícia, nós estaremos lá. Esse é o meu objetivo como editor. Acredito que é o objetivo da Regina como empresária, como dirigente, e de toda a nossa equipe de jornalistas que de segunda a segunda estão disponíveis
para a notícia, que é o nosso bem maior. E o coração, ele bate mais forte como escritor ou como homem de cinema? Eu costumo dizer que eu faço com paixão. Assim, tudo que eu faço com paixão. Eu sou incapaz de fazer algo em que eu não acredito. Então eu amo o jornalismo, eu amo a literatura, eu amo o cinema, eu amo a política, e eu vou continuar exercendo tudo isso com vigor, determinação, até quando eu tiver força. Eu espero, eu costumo dizer o seguinte, eu tinha muito receio, né, com a questão do envelhecimento. Né? Uma coisa natural, obviamente, todos nós vamos envelhecer, mas aí eu tenho como sonho de consumo agora o Ney Matogrosso. 79 anos de seu. Olha a disposição dele, ainda, né? O show no palco, né? Então eu falei, daqui a 50 anos eu vou estar daquele jeito. Bom, como é que você vê o cinema brasileiro hoje? Olha, nós evoluímos agora, em verdade, o que acontece? Nós estamos com um problema estrutural, né? Nós estamos com um problema grave, porque é um problema ideológico. Né? Uma coisa é a indústria cinematográfica brasileira. Outra coisa é a questão do papel do governo nas políticas públicas de incentivo ao cinema. Né? Tanto que, recentemente, nós vimos uma matéria que a Ancine aprovou apenas um projeto nos últimos 10 meses. Né? Isso praticamente desmonta a indústria cinematográfica brasileira no que tange a possibilidade dessa indústria evoluir no sentido de políticas públicas para a captação de recursos públicos. Quando você diz que você capta recurso, o recurso ele é utilizado, obviamente, para a elaboração do produto, que é o audiovisual, mas o que o recurso é utilizado é basicamente na escala do emprego. Quando você pega o incentivo para a indústria cinematográfica brasileira de uma lei de incentivo, esse dinheiro, na sua maioria das vezes, não está indo para o ator, para o diretor, porque eles basicamente já têm o seu cachê ordenado e muitas vezes viabilizado pela distribuidora, pela própria bilheteria ou pela própria venda posterior. Mas é para a grande indústria, né? É para a camareira, é para o diretor de luz, é para o cameraman, é para o cabo-man, é para o transportador que vai pegar o artista no hotel, é para a Dona Maria que está fazendo o marmitex. Então, gente, não dá para discutir a parte conceitual de que filme nós vamos apresentar. O que nós temos que ter é uma política pública de incentivo à indústria cinematográfica, à indústria artística brasileira, que é uma indústria limpa, que não polui e que gera emprego e que gera uma riqueza muito maior, porque além de ser atemporal, o produto audiovisual, assim como o produto cultural, ele tem prazo de validade. E ele leva o nome do nosso país para outras fronteiras. Então, hoje, infelizmente, o cinema brasileiro tem passado por momentos muito difíceis. Né? Eu estive em Brasília conversando com o secretário especial de Cultura para ver se há um entendimento dentro da Secretaria do próprio Audiovisual. E eu integro agora a Academia Brasileira de Cinema também, fui eleito para ser diretor do Conselho para 2 anos, no novo mandato. O nosso presidente é o Jorge Peregrino. A Academia Brasileira de Cinema é o órgão responsável para escolher o filme brasileiro que representa o país no Oscar, né? E entrega o grande prêmio do cinema brasileiro, que esse ano, por conta da pandemia, foi entregue virtualmente pela exibição na TV Cultura. Mas eu acredito no cinema brasileiro, eu acredito na indústria cultural brasileira. Eu acredito que os governos, e principalmente agora que nós estamos no processo eleitoral, que os governos municipais têm que estar com um olhar sensível à prática cultural. Obra física de cimento e tijolo tem prazo de validade. Uma obra artística e cultural vai fazer parte da vida dessa pessoa por todo o existir dessa pessoa. Fabrício, um ping-pong rápido. O que São José dos Campos e Caçapava representam na sua vida? Olha, são 2 cidades
que eu tenho um carinho muito grande. São José dos Campos é a cidade que me acolheu, é a cidade berço de nascimento de todos os meus filhos. Eu costumo dizer que é terra da poesia, né? Terra de Cassiano Ricardo, céu do imaginário. Aqui a gente criou o arcabouço, toda a tecnologia aeroespacial, e é uma grande cidade, é uma cidade-nação, né? São José dos Campos tem um PIB maior do que de diversos estados brasileiros. Então é uma cidade onde não há espaço para brincadeira, para pegadinha, para selo. Precisamos ter governantes sérios e que vejam a cidade como um condutor de desenvolvimento econômico para equilibrar o desenvolvimento social. Caçapava é a cidade de simpatia, uma pequena e aprazível cidade que tem tudo para crescer e para auxiliar ainda mais o desenvolvimento integrado da RM Vale. Você é um homem religioso? Muito, né? Eu tenho uma fé inabalável. Eu acredito sempre que o melhor está por vir. Eu tenho estudado muito as homilias do Desmond Tutu, que é um bispo que acompanhou o Mandela no cárcere, né? E eu sou cristão. Bom, com tudo isso aqui, você tem tempo para um relaxamento? Qual é o seu hobby? Olha, eu adoro ouvir música, né? E ler, né? E gosto também, de vez em quando, né? Agora não tenho muita condição, os cinemas ficaram fechados por 7 meses, né? De ir sozinho ao cinema. Bom, grande jornalista, homem de cinema, um grande escritor. E na cozinha, como é que é o Fabrício? Olha, eu até que mando bem, viu? Os meus filhos dizem que o que eu faço melhor na cozinha é pegar o celular e ligar para o restaurante. Agora nem precisa mais, que tem os aplicativos, né? Mas o que precisar fazer, eu vou lá, leio a receita e faço, e eles não reclamam, não. Fabrício, você tem algum ídolo? Olha, eu não costumo dizer, eu não gosto nem da palavra ídolo e nem da palavra fã, né? Eu gosto da palavra admirador. Eu admiro as pessoas que fazem o seu melhor, que tenham êxito ou nem tão êxito, mas que façam o seu melhor. E obviamente que tem pessoas que deixaram grandes legados na humanidade, né? E eu gosto dos legados porque eu costumo dizer que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, Dirceu. Então eu gosto dos grandes legados, dos legados que impulsionam e motivam a humanidade. Então as pessoas que, de uma certa forma, entendem e sabem que fazer o bem faz bem, são as pessoas que eu guardo no meu coração. E as pessoas que marcaram na tua vida? Olha, além dos meus pais, além dos meus professores, né? Tem um grande homem público aqui da cidade, que é o professor Antônio Gervásio de Paiva Diniz, que foi diretor do SESC, né? Trouxe o SESC para São José dos Campos, trouxe a Associação Cristã de Moços, trouxe a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Ele é um homem que eu tenho um grande carinho, muita admiração, né? É uma pessoa que agora, dentro das artes, né? Eu costumo dizer que eu tenho muito carinho pelo Ariano Suassuna, que eu tive a oportunidade de trazer aqui para a região, é alguém também que me impactou de forma muito positiva, Ferreira Goulart e outros tantos ídolos, né? Que você usou a palavra, né? E eu costumo dizer que eu admiro. Né? Se você tivesse que deixar São José dos Campos e Caçapava, você escolheria qual cidade para morar? Olha, em verdade, eu não sei responder essa pergunta, viu? Porque eu não tenho aquele desejo, porque todo mundo fala assim, quer voltar para o Xangri-Lá, pensa que é a sua cidade de nascimento, né? Não, eu me vejo em São José dos Campos, eu me vejo no mundo inteiro, mas sempre em São José dos Campos, né? Eu gosto de São Paulo, gosto de Brasília, Rio de Janeiro, outra cidade que eu gosto demais, que me traz assim, São Luís do Maranhão, uma cidade que me traz um carinho muito grande, eu gosto muito de ir para lá, Recife, mas eu me vejo em São José dos Campos. 2 últimas perguntas, Fabrício. Se você pudesse trocar uma semana do seu futuro por 5 minutos do seu passado, nesses 5 minutos você estaria onde e fazendo o quê? Se eu pudesse trocar... Uma semana do futuro por 5 minutos lá do passado, você estaria onde nesse passado? Olha, você sabe que eu acho o tempo tão... Eu não consigo entender essa métrica de tempo. Eu acho o tempo tão, ao mesmo tempo, acelerado ou ultrapassado,
que eu não costumo ver assim, eu não tenho essa, eu não conseguiria responder isso para você, porque se eu quisesse voltar num determinado tempo da minha vida, ou seria um arrependimento ou algo que eu vivi intensamente, né? Mas eu já vivi, então eu gostaria que o futuro me surpreendesse. Uma grande saudade. Olha, a minha avó é uma pessoa que me deixa muita saudade, e a saudade, ela é poética, né? Porque ela é a memória chamando para perto. Então eu tenho essa grande falta na minha vida, que é poder abraçar a minha avó, mas eu abraço todos os dias com o meu coração. Né? Fabrício, queria agradecer aqui a sua presença, a sua participação, foi uma entrevista maravilhosa, mais uma das grandes entrevistas que eu, particularmente, me orgulho de ter feito com você, esse homem da comunicação, esse homem das artes, das letras, enfim, você é uma pessoa muito especial aqui para nós e para toda a cidade, para a região. Muito obrigado. Fiquei muito feliz em tê-lo aqui no meu programa. Um abraço. Muito obrigado pelo convite, e eu gostaria de convidar vocês para estarem comigo diariamente pela minha rede social. Eu não tenho, eu costumo dizer que eu sou analógico ainda, mas o Facebook eu respondo todo mundo. Então está lá o meu Facebook, se você quiser ter informações complementares sobre a minha obra literária ou interagir comigo nas diversas publicações que eu tenho a honra de redigir ou editar, estou à disposição. Muito obrigado. O programa de hoje conversou com Fabrício Correia, esse autor, escritor, esse homem de comunicação, secretário da Prefeitura da cidade de Caçapava, que nos deu a honra desse bate-papo de hoje. Eu tenho certeza que o senhor, a senhora, você jovem gostaram, né, dessa participação. E amanhã tem mais. Às 10 da noite, mais um entrevistado e mais um assunto interessante aqui no Pense Nisso. Hoje, o bate-papo foi com o Fabrício Correia. Muito obrigado pela sua audiência e amanhã estamos de volta aqui na TINC TV, a sua TV regional. Obrigado, uma boa noite e até lá.